Eu separei aqui uns livros maravilhosos para indicar. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu separei 5 livros reconfortantes, livros que deixam um arzinho de esperança, livros que deixam a gente com aquela sensação que dias melhores virão ou dias melhores para sempre. São livros que me marcaram muito no decorrer da leitura, por um motivo ou outro, por um ponto ou outro. Eu vou conversar um pouquinho sobre cada um desses pontos com vocês, o que mais me chamou a atenção em cada livro, em cada leitura. Tem livros aqui para todos os gostos, tem livros maiores, tem livros menores, livros que possam ser lidos rapidinho. E antes da gente começar, eu já quero pedir para você deixar aquele like, que ajuda demais. E na descrição também eu sempre deixo meu link de afiliado da Amazon, que comprando por lá você ajuda demais com o projeto. E sem mais delongas, vamos começar. O primeiro livro dessa lista é um livro que me marcou demais durante a leitura, não só pela história em si, pela importância da história, mas também pela protagonista, que é muito forte, que é muito cativante. E o livro é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu tenho essa edição aqui do José Olimpo. É um livro que gostou demais, gente. É um livro muito forte. É um livro que nos remonta à infância mesmo. Conhecer a Scott é conhecer a sua infância. E fica muito marcado mesmo a lembrança que a gente tem da nossa infância, o quanto é importante essa fase da vida. E a gente vê muito isso na Scott aqui no decorrer dos momentos que ela tem, das aflições que ela tem também, dos descobrimentos, né, do mistério, por exemplo, sobre a vida ali naquela cidade que ela mora, os vizinhos, os misteriosos vizinhos, as brincadeiras que ela faz com o irmão e com o melhor amigo. E em tudo isso ela também vai crescer, né? Ela vai passar por um momento de descobrimento. Ela é uma criança muito forte, é uma criança bem geniosa, assim. Ela tem uma verdade própria, né? Uma identidade própria. Ela não se deixa ser moldada também com o que é imposto para ela. A gente está falando aqui do sul dos Estados Unidos, em 1930. Então há segregação racial aqui muito forte, e esse é o ponto principal da história. Quando um homem preto, né, o Tom Robson, é acusado de ter feito uma violência contra uma mulher branca, e o pai da Scott, que é o Atticus, ele vai defender, vai ser o advogado ali que vai defender o Tom, e nisso causa um certo incômodo na cidade, porque aquela ideia de justiça pelas próprias mãos, né, as pessoas não conseguem entender porque o Atticus, um homem assim, tão importante, tão bem querido ali, tão bem quisto, vai justamente defender um homem preto, né? E a gente vê os aspectos disso na vida deles, como que as pessoas começam a olhar para eles já atravessados, como que muda ali a dinâmica da família. A Scott na escola também começa a ter alguma certa retaliação dos amigos por ali, mas o grande ponto principal assim do livro é saber, né, que ainda há esperança, e a gente vê esse desenrolar aqui, vê a Scott ali lutando pelo que ela acredita, indo de contra também ao senso comum, que é algo ali muito forte na cidade, né? A gente está falando de segregação, então são bem fortes esses pontos também. A parte do julgamento do caso também, que é bem interessante de acompanhar. E assim, o que me marcou muito na escrita foi essa visão própria, esse olhar próprio da Scott no decorrer de toda a história, porque é através dela que nós vamos conhecer o que está acontecendo aqui. Isso é o grande diferencial, assim, esse olhar puro, esse olhar curioso, esse olhar também de uma pessoa que sabe o que acredita já desde cedo e ela corre atrás disso. Não, é uma leitura muito reconfortante nesse sentido, apesar de trazer alguns elementos aqui, né, de questões de segregação racial. Indico demais se você não leu, se você leu também, comenta aí como foi sua experiência com essa leitura, porque eu gostei demais e estou sempre panfletando esse livro. Bom, e a próxima indicação é um calhamaço, é um clássico, mas não se assuste pelo tamanho, que é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro é maravilhoso, eu tenho essa edição aqui da Martin Claret. É um pouco grande, né? Mas a diagramação é maravilhosa e os acontecimentos aqui que sucedem você nem percebe. É uma leitura muito simples, muito objetiva também. Aqui nós conhecemos as irmãs, que é a Meg, a Jo, a Beth e a May. É uma família ali muito fortalecida, inclusive, é uma família pobre, e tudo se passa em 1861, em que há ali reflexo da Guerra Civil nos Estados Unidos, então a ausência do pai aqui
Então as mulheres que estão ali no dia a dia do cotidiano da casa, passando por dificuldades. O livro já começa com um momento muito cheio de ternura, ele começa no Natal, então você já imagina o tom já inicial, e é esse tom que perpassa todo o livro. E inclusive cada uma dessas irmãs tem uma identidade muito própria, muito delineada, que é trazida. E para um livro dessa época, né, com essa proporção de trazer esses elementos assim do feminino e contra um pouquinho a maré, é bem interessante ver isso. A Jo mesmo é uma das personagens que se desponta muito, e ela é conhecida como tomboy, né? Aquela menina que gosta de atividades ditas como masculinas, se veste mais de uma forma que ela se sente bem, só que para a sociedade não é tão interessante assim, mas ela se agarra a isso, ela acredita na verdade dela. Cada uma aqui tem elementos muito fortes e cativantes também, e por ser também um livro que vai falar ali de uma época em que o papel da mulher era muito limitado, a educação também era muito diferente, né? A educação não era para todos, era muito limitada. E é um ponto muito importante aqui na história, porque elas usam a educação, apesar de tudo, elas aprendem a ler e elas amam livros. Então livros é uma coisa que está sempre recorrente na história, a arte também é uma coisa que está sempre recorrente, e também o teatro. Elas levam o teatro para casa, e é muito rico ver isso, é muito reconfortante ver isso, como que apesar de todos os percalços e dificuldades, a ausência do pai que foi para a guerra, mesmo assim elas conseguem ainda se fortalecer, né, nos momentos difíceis, e a gente vê o desenvolvimento de cada uma, os anseios. É um livro também que, de uma certa forma, traz um pouco de elemento ali de um manual para boas garotas, para boas meninas, tem um pouco disso, mas não é o ponto principal. O que é o ponto mais importante a considerar mesmo essa relação que a família tem, que se fortalece, e como elas são tão distintas, né? E como elas se entendem e conversam muito bem. É muito gostoso acompanhar o dia a dia delas, e você nem percebe, assim, porque vai surgindo uma série de acontecimentos e elas são muito cativantes mesmo, essa relação que elas têm. É muito bonito de ver, dá um quentinho no coração. É um livro bem gostoso mesmo de acompanhar. E o final dele é bem interessante também, apesar que eu preferi o final diferente, mas isso também não impede o processo todo da leitura, que é muito gostoso, é delicioso mesmo de acompanhar, nesse sentido que é um afago mesmo. Eu gostei demais dessa leitura. A próxima leitura também é um calhamaço, mas não se assustem pelo tamanho, não se assustem também pela proposta do livro aqui, que é It, a Coisa. Sim, It, a Coisa consegue ser reconfortante. Isso se a gente pegar a relação de amizade entre o grupo de amigos ali que se forma, né? É uma amizade, é um laço muito forte que serve até de rede de apoio entre eles, né? Porque cada um ali, em sua individualidade, está passando por momentos difíceis, seja com a família, seja na escola, seja conflitos internos. E eles encontram em si, como grupo ali, uma forma de perpassar tudo isso, sem contar a ameaça que é o It, né? E eles ainda assim conseguem se fortalecer, e através desse fortalecimento, inclusive, que eles conseguem avançar, e que a gente vê esse desenrolar da história muito em decorrência dessa rede que eles criam. Cada um aqui com a sua individualidade, tem elementos muito fortes que o autor trabalha. A escrita do Stephen King, quando se trata de criança, de vivências nessa primeira fase, de transformações, é uma escrita muito única, e ele consegue trazer mesmo um sentimento ali que você fica tão ligado a essas crianças, as vivências dela, é tão tateável a forma com que ele trabalha, parece tão real, e que você se vê aqui no decorrer do livro como uma figura a mais ali na história, como alguém que está ali, nem que seja como observador, e isso deixa tudo muito rico. Apesar de toda a violência que o livro traz, né, apesar de todos os outros elementos que o livro traz, a amizade é algo muito forte, e é muito reconfortante mesmo ver essa relação que eles criam, ver essa proximidade que eles têm, esses laços que eles criam, que são laços muito fortes, que perduram durante anos, né? Tanto que o livro é desse tamanho aqui, e que é muito importante também para o decorrer da história, para a finalização da história. Então, assim, se você gosta de livros que trazem esse elemento de amizade, de afeto, nesse sentido, como apoio mesmo e cuidado com o outro, esse livro é um livro que você vai gostar, apesar de todos os outros elementos que ele traz, né?
mas a amizade aqui é algo muito forte. Eu acho que no final da história o livro se trata sobre a amizade mesmo, se trata sobre essa relação que se cria, desse vínculo que é tão duradouro, que é tão importante pra gente, pro crescimento, para as fases da vida e também para lidar com nossos próprios traumas, que a gente não consegue dar conta sozinho, né? Então, assim, indico demais nesse sentido e vale a pena, tá? Todas essas páginas, esse périplo todo aqui que é ler esse livro, indico demais. Bom, e o próximo livro é um livro que me surpreendeu muito, que é esse aqui, ó. Em Algum Lugar nas Estrelas. Foi uma edição da Dark Side que lançou. É da Clary Vanderpool. Esse livro é maravilhoso, além de ser lindo, né? É um livro bem curtinho. E é um livro também que fala sobre amizade. É um livro que você consegue ler rapidamente, mas a autora consegue traçar aqui de uma forma muito única esse vínculo de amizade em que dois garotos, duas crianças criam ali em decorrência das circunstâncias que elas se encontram. Nós estamos falando do Jack e do Early. O Jack, ele sempre teve um pai ausente durante a sua infância, até a morte da sua mãe, que o deixa de forma muito inesperada. Então o pai dele passa a cuidar dele novamente, só que o pai, sempre atribulado, sempre ausente, o envia para um colégio militar, uma instituição militar, e lá ele está muito deslocado, né, em decorrência de N situações e uma região muito diferente a qual ele morava anteriormente, né, tudo muito novo para ele. E aqui ele encontra uma outra criança, que é o Early, que é uma criança também muito solitária, que ele vê que ela é deixada de lado por outras crianças. E isso é muito decorrência também do que hoje em dia, do que na época a gente pode colocar como as pessoas taxavam os outros como esquisito, né? Aquilo que não se enquadrava ali do que é esperado era deixado de lado. E o Early é uma dessas crianças e eles acabam criando um vínculo muito forte juntos, um vínculo de amizade. E nas diferenças deles, eles conseguem se fortalecer. E assim, o Early por si só é uma figura muito importante na história, porque ele é um gênio e ele é muito fissurado com o pi, né? Aquele número pi, 3,14, e ele diz que esse número está contando uma história. Ele começa a contar a história desse número como uma personificação mesmo, como um personagem. E o Jack ali, pela sua amizade e pela proximidade que eles criam, né, acaba fortalecendo esse vínculo, e nas férias deles, quando todo mundo vai para casa, eles acabam ficando. O Jack, porque o seu pai acabou deixando ele para trás mesmo, por causa de trabalho, e o Early acabou ficando também e convence o Jack a entrar numa viagem, por isso que tem um barco aqui, ó, que vão entrar na história de Pi, que aí entra a fantasia nessa história. E o fator tão único que a autora cria é que ela consegue fazer um paralelo da história do Pi com a história do Early, com a história do Jack. O Early aqui, ele é uma criança ali solitária, mas o irmão dele é uma figura muito importante na história ali da escola, foi uma figura muito forte. Ele faleceu também, a gente vai ver o que aconteceu, mas ele tem um lugar na escola em que é dedicado a ele, então ele tem esse contraponto, né? Enquanto o irmão é uma figura muito querida ali pela escola, ele em contraponto não é. E isso tudo vai reverberar aqui no que a gente vai ver dessa história e desse fim que a autora dá. Olha, os passarinhos ali gostaram. Então a autora vai traçar esse paralelo, assim, e é tão genial como ela faz. E é um livro muito afetuoso, é um livro assim, muito poético também, que a gente vai conhecendo as angústias de cada um, os anseios e esse afeto que eles têm um pelo outro, que eles criam, né? Apesar das diferenças. É muito interessante, gostei demais, indico muito, assim, se você quer algum livro reconfortante, se você quer um livro assim que traga um pouquinho desse sentimento para você. E o último, não podia deixar de trazer, né? Não podia deixar de falar para vocês, que é uma leitura recente minha, inclusive, que é a Anne de Green Gables. Não tem como, gente. A Anne tem uma visão muito própria do mundo, né? Ela é uma criança ali que ficou órfã por muito tempo, então ela não teve um lugar para se chamar de lar por muito tempo. Ela acaba, de uma forma muito específica também, sendo aceita em um lar. E ele já cria um vínculo com essas pessoas, que é um vínculo muito forte. E a Anne, apesar de tudo que ela passou, ela consegue ver beleza em tudo, sutileza em tudo. Ela consegue ver o belo no simples, né? E isso também a faz uma garota muito única. No decorrer da leitura aqui, você pode achar um pouquinho até uma felicidade tóxica,
mas não é. Na verdade, ela é assim mesmo. E ela dá uma lição pra gente, né, sobre esse olhar mais apurado, assim, ao simples mesmo, ao simplório, e que como tudo pode ser belo, né, se a gente olhar com um olhar diferente. Ela também não teve uma vida, não tem uma vida muito fácil, até mesmo o seu passado ali enquanto criança, que não pertencia a lugar nenhum, no momento que ela viveu no orfanato, quando ela foi acolhida por uma família também que explorava ela. Então ela, pela vida inteira, ela nunca sentiu um lugar pertencente a ela, até nesse momento aqui em que ela é recebida por esses irmãos, que ela começa a morar com eles. São irmãos com uma idade mais avançada que precisam de alguém para ajudar, e ela cria um vínculo muito forte com eles. Ela também aqui, como ela nunca teve essa figura materna, paterna presente, ou uma figura ali de um responsável que cuide dela, então ela tem uma noção muito deslocada em relação à realidade, à sociedade ali. Inclusive a sociedade tenta ali moldar ela de alguma forma, mas ela é muito incisiva. Ela sabe muito do que ela quer e ela traz muito disso nela, nas falas dela, nas atitudes. Então ela não deixa ser moldada, ela consegue ali sempre dar a opinião dela. A gente está falando de uma época aqui que também é difícil, né? Esse tipo de atitude, ainda mais de uma criança, né? De uma menina. Mas ela consegue dar a voz dela, ela consegue aprender também. Ela é uma pessoa que consegue ouvir e consegue filtrar. Ela não é impositiva, ela só acredita em muita coisa, e ela acredita no que ela acredita, assim, de uma forma bem ferrenha mesmo, e ela abraça o que ela acredita, e isso deixa a leitura muito gostosa de acompanhar também. E nessa nova vida dela, que ela é acolhida ali, ainda assim ela passa por dificuldades, né, porque ela tem que se habituar ao modo de vida totalmente diferente que ela tinha, a habituar à escola, e a gente vai vendo também a reação das outras pessoas a recebê-la, como que é isso, como que ela vai ser acolhida ou não ali. E assim, é maravilhosa a figura da Anne e essa mensagem que o livro traz. Eu adorei essa leitura, é muito afetuosa mesmo. E esses foram os livros, gente, que eu separei para vocês. Espero que tenham gostado, e já peço para deixar o like mais uma vez e compartilhar esse vídeo também para alguém que você acredite que vai gostar desse tipo de conteúdo. Se inscreva se você não é inscrito, e muito obrigado a você que já é inscrito por aqui. Ative o sininho, que ajuda demais também o projeto a crescer. Estamos chegando a 1000 inscritos, gente, estou com essa meta, me ajudem aí, tá quase lá, e eu quero agradecer, muito obrigado e até o próximo vídeo.